Olá mais uma vez, vamos falar agora sobre povos da Índia e povos da China. Primeiro, falaremos sobre os povos da China. China, que é bastante conhecida por ser uma nação bem antiga e com uma população gigantesca, assim, junto com a Índia. Desde a antiguidade, grandes civilizações elas já vinham se desenvolvendo na Ásia. E esses aí são dois exemplos, né? China e Índia. Atualmente, cerca de 60% das pessoas do mundo vive na Ásia, que é quase um terço da riqueza mundial. Significa, né, que um terço da riqueza mundial, quase um terço, está debaixo do domínio de pessoas asiáticas. Tem uma foto de Pequim aí, de uma porção. Então falemos sobre a China como prometido. Quando a gente estuda a China, a gente estuda também o aspecto arqueológico, como em muitas outras áreas da história. E escavações arqueológicas elas revelam em uma região ali próxima da cidade de Pequim, que é a atual capital da China, que o Império Chinês ele foi habitado durante tempos remotos, antigos. E aí alguns estudiosos com a visão de ter datas longuíssimas para a realidade da vida, a Terra, eles colocam aí que esses povos habitavam aí já na Ásia há cerca de 500 mil anos, outros vão colocar a mais de 500 mil. A visão mais conservadora não vai colocar algo além de 10 mil anos, não. Até inferior a isso. Talvez por volta de 2 mil, 4 mil. Não sei muito bem quanto aos estudos da China, mas existe essa visão também de uma data menor, uma perspectiva mais conservadora e antiga. As primeiras comunidades agrícolas da China elas começaram a se desenvolver de acordo com a data maior, por volta de 12 mil anos atrás, alguns vão colocar, né? E isso aí, já de maneira mais consensual, praticamente, os povos viviam aí às margens de um rio chamado Wangho. Acho que fala assim. Eu vou errar muitas palavras do chinês porque eu não sei chinês. Mas bora aí. Povos instalados então no vale desse rio se beneficiaram muito do solo da região, que era um solo aí chamado de loess, um solo rico em calcário, também não sei como falar essa palavra, e torna-se muito fértil quando úmido. Por causa da cor amarelada desse solo, o rio então pode ser chamado de, ou pode, né, ser chamado de Rio Amarelo. E aí você consegue identificar o Rio Amarelo aí, o rio de cima. E ele é, em algumas épocas e fotos, ele é literalmente amarelo, mas é uma cor mais amarelada escura. Não marrom, é um amarelo escuro, não amarelo claro. Então a dinastia aí, a gente começa a estudar, em primeiro lugar, os historiadores tendem a dividir a dinastia Shang. Vão dividir a história chinesa de acordo com várias dinastias. Então, os governos dinásticos eles surgem no segundo milênio antes de Cristo e se mantêm até a instalação da República, que ocorre em 1911 depois de Cristo. As dinastias elas vão se sucedendo por meio de guerras, invasões, até mesmo em guerras internas, invasões de outros povos. E as primeiras cidades são fundadas então, como eu disse, às margens do Rio Amarelo, por volta de 1800 a.C. Nesse período aí são desenvolvidas diferentes técnicas de irrigação do solo, possibilitam o aumento então da produção agrícola e consequentemente da população. As comunidades então elas urbanas se reuniam em vilarejos organizados em estruturas familiares, como típico do mundo antigo, começavam em pequenos grupos familiares, depois aldeias, depois viravam cidades. Então, por volta de 1500 a.C., eles são unificados, esses núcleos populacionais, em um reino, e aí começa então a dinastia Shang. Durante essa dinastia, a civilização chinesa ela domina a metalurgia do bronze e desenvolve os primeiros registros de escrita. E esses Shang
Eles permanecem no poder até o século XI a.C., quando são derrubados por membros da dinastia Zhou, um povo originário do centro-oeste da China, região do Vale do Rio Wei. E os Zhou, eles são a dinastia com maior duração da história chinesa, ficaram no poder até o século III a.C. E para garantirem a sua permanência no poder, eles realizavam guerras, invocavam a autoridade deles mesmos como se fosse um mandato do céu, o que significa que eles viam a si mesmos como investidos pela natureza para comandarem o Estado. E esses reis dessa dinastia eles distribuíam terras à nobreza local em troca de apoio militar, e essa doação era inclusive feita com pompas, no sentido de cerimônias político-religiosas. São muitas delas registradas em placas de bronze. Com o tempo, então, essas práticas rituais foram ganhando mais importância na legitimação do poder político na China, e os reis Zhou buscam então controlar a nobreza. Depois de um longo período, alguns nobres eles ampliam seus poderes locais e contestam o controle da dinastia Zhou. Essa fragmentação administrativa ela leva à formação de vários reinos que ficavam guerreando entre si, que a gente chama de reinos combatentes. Falando então da formação do Império Chinês, um dos reinos combatentes, que a gente estava falando aí dos reinos combatentes, foi o reino de Qin, do qual provavelmente aí os estudiosos vão dizer que veio o nome China. Por volta de 221 a.C., seu líder Qin Shi, acho que fala assim também, não sei, conseguiu unificar os reinos combatentes e virou o primeiro imperador da China. Enquanto ficou então no poder, esse Qin Shi promoveu várias realizações para garantir a unificação do Estado, e entre elas houve a nomeação de pessoas de sua confiança para administrar as províncias. Padronizou também a escrita, construiu novos canais de irrigação e estabeleceu aí uma moeda única. E tudo isso aí para tentar eliminar as diferenças regionais e facilitar o comércio. Outra realização desse indivíduo foi o começo da construção da Grande Muralha da China, que buscava defender o país contra as ameaças vindas do norte. Tem uma imagem dele aí. Ao mesmo tempo que ele promoveu reformas, ele submeteu os camponeses por meio do seu poderio militar, obrigando-os a pagar impostos cada vez mais altos. E há indicativos de que o governo de Qin Shi tenha realizado a queima de livros de filosofia e literatura que pudessem gerar ideias contrárias ao seu poder. Então eles reprimiam aí a possibilidade disso, né? E diversas revoltas então acabaram colocando fim a essa dinastia. E a mais importante foi a revolta camponesa, inspirada no taoísmo, que abriu caminho ao poder a Liu Ban, aí por volta de 256, 195 a.C., e foi um membro do governo Xinshê e fundador da dinastia Han, em 206 a.C. Você dá uma pausa, leia a legenda aí. Agora a gente vai falar um pouco de confucionismo. Confucionismo é a palavra que vem obviamente derivada aí do nome de um filósofo, né? Um dos mais importantes da China, da história chinesa, melhor dizendo, Confúcio. Provavelmente viveu aí em torno de 551 a 479 a.C. Nasceu na província de Lu, não pertencia a uma família rica, mas a sua inteligência, seu agir, acabaram despertando a atenção daqueles que conheceram ele. Então ele ficou famoso pela sua sabedoria, de maneira que ele acabou sendo levado ao conhecimento das autoridades administrativas da província. Acabaram lhe oferecendo cargos públicos, mas ele acabou ficando decepcionado com a política da província de Lu e abandonou seu cargo. E assim ele acabou percorrendo a China divulgando seus ensinos compilados por seus discípulos, que ficaram conhecidos, melhor dizendo, seus ensinos que ficaram conhecidos aí como Analectos, melhor dizendo, Analectos. Ou, uma tradução que você encontra também em português e para o inglês, essa obra é Os Diálogos de Confúcio. Então, a sua obra ela demonstra a consciência de viver em um mundo desordenado por conta das guerras dos reinos combatentes. A doutrina de Confúcio defendeu aí a conduta altruísta, cortesia, fidelidade, busca da sabedoria,
Ele foi um filósofo que acreditava que a conduta honrada e firme do governante seria capaz de estabelecer nos governados um consenso necessário para a convivência pacífica e próspera da sociedade. Outra coisa aí que a gente tem que falar também é sobre o taoísmo. E segundo a tradição popular, um indivíduo chamado Lao Tse viveu na China entre os séculos VI e V a.C. E o nome dele significa literalmente velho filósofo. Ele foi um indivíduo aí, esse Lao Tse, que possivelmente trabalhou quase toda a vida na biblioteca imperial, onde recebeu aí certa vez a visita do Confúcio. E apesar desses relatos que falam sobre isso, pouco se sabe da vida desse Lao Tse. A vida é cheia de lendas, cheia de controvérsias, e alguns consideram até que ele foi a semelhança de algumas pessoas que falam de Heródoto, acredito que não existiu Heródoto, vão dizer que esse Lao Tse também é um mito. Mas a gente já tratou disso daí, a gente buscou mostrar que a visão mais conservadora, ela, no decorrer da história aí, sempre foi sustentado que Heródoto foi um indivíduo real, apesar dos últimos tempos aí, nos últimos anos, o povo está dizendo que é uma figura inventada, né? Ou uma lenda, ou coisa assim. Então a tradição ela vai atribuir a Lao Tse a autoria do Tao Te Ching, uma obra fundamental do taoísmo. É uma das mais importantes correntes filosóficas da China. E para o taoísmo, o elemento principal e gerador de tudo é o Tao. Então, Tao aí se escreve assim, pelo que eu consegui pesquisar nos meus estudos. É uma palavra que representa algo como caminho divino, caminho natural e perfeito, uma tradução, né? Essência primordial do universo, estrada. Você tem várias traduções para isso daí, mas basicamente é um caminho, pista, estrada. A melhor tradução pode ser aí caminho. Então, o taoísmo ele tem uma visão intimista do ser humano e recolhe, melhor dizendo, elementos de sabedoria popular e de crença nos espíritos da natureza. Também vai propor aí o retiro da vida pública e a meditação como maneiras de o ser humano alcançar a harmonia consigo e com o universo. Então, isso aí acaba tendo associação com a filosofia, né? A gente pode dizer filosofia oriental, essas questões. E vem sendo desenvolvida aí há milênios, né? Essa filosofia oriental até os dias atuais com suas mensagens de sabedoria. A seguir aqui eu apresento trechos da obra de Lao Tse e de Confúcio. Então, aqui temos Lao Tse. Quem conhece os outros é inteligente, quem conhece a si mesmo é sábio, quem vence os outros é forte, quem vence a si mesmo é poderoso. E de Confúcio, um trecho maior, extraído de uma versão traduzida para o inglês. O homem honrado tem 9 cuidados. Ao ver, ele tem o cuidado de ver claramente. Ao ouvir, ele tem o cuidado de ouvir distintamente. Em sua aparência, ele tem o cuidado de ser gentil. Em sua maneira de ser respeitoso. Em suas palavras, para ser leal. Em seu trabalho, para ser diligente. Em caso de dúvida, ele tem o cuidado de pedir por informação. Quando irado, se preocupa com as consequências e, quando vê uma chance de ganho, pensa cuidadosamente se a busca disso está em consonância com o que é certo. A dinastia Han, outra dinastia que a gente deve tratar, é aquela que ficou conhecida por estabilizar as fronteiras do Império ao norte contra os Hunos, que estavam querendo invadir constantemente aí a China, né, nos períodos mais antigos. Então, para manter o seu poder centralizado, os Han buscaram apoio da nobreza, ofereceram a eles cargos no Estado. Naquela época, então, a China prosperou bastante. A agricultura passou a contar com técnicas sofisticadas de irrigação, seleção de sementes. A atividade comercial foi incrementada e a política da padronização de pesos e medidas acabou continuando. Na mesma época aí foi desenvolvida a famosa Rota da Seda, de acordo com os estudiosos, que é um conjunto de caminhos, isso aqui é um ponto muito importante na história, Rota da Seda, um conjunto de caminhos pelos quais transitavam mercadores levando a seda produzida, principalmente, né? Seda produzida na China para ser vendida no Ocidente, onde alcançava preços altíssimos. Lembrando que essa seda aí é um produto de luxo, né? E como várias outras coisas, para aquela época ela eram considerados produtos de luxo, especiarias e várias outras coisas.
E havia uma troca constante comercial e cultural nessa Rota da Seda. É um mapa ilimitado, de certo modo, né? Com algumas divisões imperiais, Império Han, expansão do Império e os protetorados aí do Han. Então você vai observar aí as rotas, né? Rotas de comércio que acabavam alcançando aí norte da África e adentrando o início aí da Europa e outras porções da Europa também. Então você tem aí, além dessa função comercial, que fique claro, uma função de intercâmbio cultural entre a China, ou a Ásia, se assim preferir, e o mundo ocidental. Então, durante a dinastia Han, meados do século II a.C., calcula-se que a população da China tem atingido 60 milhões de pessoas. Esse crescimento aí aconteceu no mesmo momento em que o território chinês acabou se expandindo e desenvolvendo novas tecnologias, como por exemplo o papel. E o cenário intelectual então ele floresce, tudo isso aí vai sendo corroborado, né? E o confucionismo acaba também sendo acolhido pelo governo e difundido pela sociedade. E que você tem então vários desenvolvimentos de invenções importantes e tecnológicas, como a bússola e o sismógrafo. E entre 88 e 168 d.C., a dinastia Han então ela enfrenta algumas dificuldades políticas e econômicas, como a invasão do território por povos não chineses, enfraquecimento do exército, revoltas sociais, brigas de poder entre os membros da burocracia imperial, e tudo isso aí junto acaba gerando uma série de crises. E a dinastia Han acaba não conseguindo resistir e se reerguer, né? Com o fim da soberania, então, dos Han, outras dinastias acabam exercendo poder na China. A sucessão dessas dinastias no comando do Estado ela vai até o século XX. Você pode achar isso na internet tranquilamente, essa lista. Então, um ponto importante aqui que a gente destaca é o fato dos chineses terem começado a desenvolver um sistema de escrita há mais de 3.000 anos, formado por caracteres que representam os vários conteúdos linguísticos, né? E aí há alguns que calculam que o conjunto total dos caracteres chineses ultrapassa 40 mil sinais. Na medida em que essa linguagem ela foi escrita e difundida, a linguagem escrita foi difundida, melhor dizendo, ela virou um fator bem determinante para a unidade cultural da China. Durante muito tempo, antes da invenção do papel, os chineses escreviam sobre pedaços de madeira, especialmente bambu, aí você não tinha algo tão unificado e aí havia uma divisão maior, né? A escrita cooperou nesse sentido também. E o avanço aí do papel, né? Criação, invenção chinesa o papel então. De acordo com muitos estudiosos, que surgiu aí por volta do século II depois de Cristo, na dinastia Han. Então, na China antiga, a produção do papel envolvia várias etapas que estão aí bem mostradas aí nessa imagem GIF, né? Desde a questão de prensa, corte e vários outros passos, né? Como por exemplo, na China antiga, para você produzir o papel, você tinha cozimento das fibras vegetais, você tinha obtenção de uma pasta para a elaboração desse produto, depuração e secagem dessa pasta até ser obtida então a folha de papel. E como eu disse, né, o bambu, tem aí uma imagem, dê uma lida aí na legenda. Falando então dos chineses e sua história, deixando um pouco aqui chineses já quase entrando nos indianos, cito aqui a Cláudia Trevisan, uma estudiosa da China, brasileira, se não me falha a memória. Ela afirma que, para muitos chineses, a meteórica ascensão que a China experimenta representa o retorno ao lugar que historicamente lhe pertenceu de império do meio ou país do centro, consciência de que fazem parte de um processo histórico longuíssimo e contínuo é outra das fortes marcas dos chineses, uma espécie de orgulho coletivo quanto à grandeza da civilização milenar. E o vínculo com o passado é estimulado pelo sistema de ensino. O bom aluno sabe de cor o nome das dinastias que sucederam desde os anos 1700 a.C., quando a China ainda não era unificada.
Aprende que seu país foi a origem de algumas das invenções mais importantes para a humanidade, como a pólvora, bússola e papel, e sabe o poder que uma população de 1,3 bilhão de pessoas tem. Acima de tudo, a ligação com o passado e a percepção da continuidade histórica são dadas pelas duas grandes tradições filosóficas do país, confucionismo e taoísmo, cuja influência na concepção de mundo dos chineses sobreviveu ao longo dos séculos e se mantém até os dias de hoje. A visão de mundo que se consolidou na China antes do início da era cristã sobreviveu a várias quedas de dinastias, a períodos de desagregação do poder e invasões por povos considerados bárbaros. Nada abalou a cosmologia que coloca a China no centro do mundo, em uma posição superior à dos demais reinos. Uma foto mais atual, um grande ponto turístico, né, em Pequim, cidade antiga ali, né? E a gente fala então da Índia antiga agora. É um lugar separado do restante do continente asiático por uma cordilheira chamada Cordilheira do Himalaia, sendo um dos países também aí com maior população, cerca de 1,2 bilhões de habitantes. Aqui no momento da pesquisa, eu captei isso aí com certeza das duas que eu mencionei já está bem maior. E a Índia está localizada então, melhor dizendo, na Índia estão localizados importantes rios como o Indo e o Ganges, né? Ganges conhecido por suas tradições religiosas, hinduísmo, cujos vales ali se desenvolveram desses rios aí, né? Principais civilizações da Índia antiga. Você tem um mapa aí, lembrando que há uma discordância quanto à divisão territorial de uma porção ao norte aí da Índia, que é disputado por China e Paquistão. Cada um alega que é deles. Se você pesquisar na internet, você consegue ver essa discussão. Mas aí uma visão é de que seja de fato da Índia pelo mundo de maneira geral. Apesar de haver gente que discorde, né? E venha dizer que é da China, outros vão dizer que é do Paquistão. Então, por volta de 3000 a.C., nesse vale fértil do rio Indo, foram estabelecidas aldeias camponesas, como de costume no mundo antigo, né? Sempre próximas aos rios, sedentárias que acabaram produzindo então cereais, algodão, frutas, criaram galinhas, bois, patos, cabras e perus. Acabaram crescendo por ali e se estabelecendo, e parte dessa produção dessas aldeias era então consumida pelo seu próprio povo, pelos camponeses. Porque o excedente, o que passava, o necessário para eles, era comercializado em grandes cidades. E a maioria, as maiores cidades, melhor dizendo, desse Vale do Indo foram Harappa e Mohenjo-Daro. Não vou arriscar falar o nome aqui dessas palavras, porque também é outro idioma que eu não sei como que se fala essas palavras, então tanto as palavras chinesas como as indianas, cidades e terminologias, eu estou falando tudo em português. Então, segundo pesquisas, elas tinham aí cerca de 40 mil habitantes, essas duas cidades, e acabaram contando com um meticuloso planejamento urbano. Isso aí são fotos, sítios arqueológicos, né, das regiões, e ali você encontra sistemas de água, esgoto, transporte, era bem nítido na cidade, comércio também abundante. E os habitantes desses lugares aí, eles tinham um sistema de escrita que até hoje não foi completamente decifrado. Então, Harappa e Mohenjo-Daro se constituíram aí na mesma época das primeiras cidades da Mesopotâmia e do Egito Antigo. E é provável que esses centros aí tenham realizado algum intercâmbio comercial. E à luz da arqueologia, alguns arqueólogos notam semelhanças em, por exemplo, em achados arqueológicos relacionados à religiosidade, a divindades e coisas do tipo. A civilização que surgiu nessa região aí do Vale do Rio Indo acabou ficando conhecida como civilização arapeana ou dravidiana. E esses arapaenses desenvolveram um artesanato bem variado, com produção de peças como martelos, facas também, machados, panelas, jarros, joias ornadas com ouro, pérolas e turquesas.
E por volta do segundo milênio antes de Cristo, a civilização arapiana começou a entrar em declínio e alguns estudiosos acham que isso ocorreu por conta de fatores naturais, como inundações do rio Indo e esgotamento do solo que acabaram levando a população a ir para áreas mais férteis. Outras hipóteses, tem gente que não acredita nisso e vai sustentar que ocorreram problemas ligados à superpopulação e distúrbios de ordem social. E, além disso, o período do declínio dos arapianos coincide aí com a invasão da região pelos povos arianos. Apesar de não terem sido encontrados vestígios de palácios conclusivos ou templos, pesquisadores que sustentam essa ideia, eles acreditam que um poder centralizado, somente um poder assim poderia garantir a administração, continuar com a administração de cidades como Arap e Mohenjo-Daro. Imagem eu coloquei só para mencionar a possibilidade. Tem estudiosos que dizem que nessa região aí havia um comércio marítimo no mundo antigo entre Mesopotâmia e os hindus, colocando aí na terminologia mais contemporânea, né? Então, sítios arqueológicos dessas cidades, Arap e Mohenjo-Daro, estão naquilo que é o atual Paquistão. E aqui a gente tem algumas questões arqueológicas relacionadas a isso. Sinete é um tipo de carimbo feito para imprimir barro, cera ou outro suporte. Outro nome, se você estudar esse povo aqui, essa cultura e esses achados arqueológicos, dados esses pedaços aí de objetos, ou esses objetos, é selo. Pode ser chamado de sinete ou selo. E esses sinetes eram usados aí no Indo para reivindicar uma propriedade. Isso era bem comum no mundo antigo. Quando você selava algo, carimbava, né? Isso significava que era propriedade de quem estivesse a inicial ali. Ou é da autoridade, é uma palavra de um rei, suponhamos, ou coisa assim. É de alguém, para alguém. Então, assinar um documento era utilizar esses sinetes aí, esses selos, ou marcar sacos de cereal, de algodão. E esses aí são curiosos por serem entalhados em pedra sabão, vindo com geralmente representações de animais e que tudo indica sinais de escrita aí, né? Nessa parte superior, que ainda não foi decifrada, como falei. E muitos são encontrados inclusive na Mesopotâmia. E aí você dá uma lida na legenda e prossigamos. No decorrer do segundo milênio a.C., povos seminômades chamados Árias ou Arianos, Esparta, então do atual Irã, e de regiões do Mar Cáspio invadem o vale do rio Indo em busca de pastos para o gado. Com a invasão dos arianos, a vida urbana na Índia ela sofre um certo declínio até pelo menos 1000 a.C. Mas o longo contato com os arianos com os arapianos, melhor dizendo, favoreceu uma mescla, uma mistura cultural que está na origem da civilização hindu. E uma das fontes para o estudo desse período são livros chamados de Vedas, que é um termo que em sânscrito significa conhecimento. Então, por conta da importância dos Vedas, os estudiosos vão dizer aí que esse período é chamado de período védico. Falando de religiosidade, a literatura védica, então, é formada por uma coleção de textos, elaborados em diferentes épocas e divididos em 4 partes. Eu vou dizer aqui os nomes: Rig Veda, Samaveda, Yajurveda e Atharva Veda. E com base nesses livros foi estruturado então o hinduísmo, a religião predominante na Índia, né, até hoje, que é professada e seguida por cerca de 73% da população, sendo que a segunda religião maior é o islamismo, com 14% da população. E os seguidores do hinduísmo eles chamam sua religião com a expressão sânscrita, Sanatama Dharma, que significa lei eterna. E em sua origem o hinduísmo então ele cultuava diversos deuses, uma religião politeísta. E esses deuses são associados às forças da natureza, como boa parte das visões orientais religiosas, né? Divindades ligadas à natureza. Destacando então aí, de maneira especial, o deus Brahma, ou Brahman, alguns vão dizer, né? Que representava o todo, é o princípio absoluto do universo, esse Brahman, ou Brahma.
Por conta disso, então, o hinduísmo ele passa a ser chamado de brahmanismo também. E de acordo com essa tradição hinduísta, brahmanista, o domínio das paixões por meio de orações e meditações é o caminho capaz de levar os humanos a unirem sua alma com a realidade suprema de Brahma. E a existência percorreria então um ciclo de reencarnações, isso aí é chamado de samsara, em que as pessoas nascem, morrem e renascem em outras vidas, né? A ideia de reencarnação, então, sendo que essas reencarnações seriam regidas pelo karma, que representa a bagagem que as pessoas trazem de vidas anteriores, né? Aquilo que elas fazem é mais ou menos um retribuído, né? E as reencarnações só acabariam quando a alma da pessoa fosse purificada, integrando-se, fazendo parte da realidade absoluta de Brahma, né? O uno, o todo, né? Mais ou menos isso. Então, o estudo dos Vedas, ele revela que os povos da Índia passaram por um processo de sedentarização em aldeias agrícolas e de formação de cidades complexas. E nos núcleos urbanos acabaram se consolidando aí linhagens de famílias que se uniram, formando clãs. E os membros dos clãs mais poderosos, que exerciam aí funções religiosas ou guerreiras, eles passaram a instituir formas de domínio social, de acordo com alguns estudiosos da antropologia e sociologia. Tem gente que não gosta de utilizar essa terminologia, formas de domínio social, né? Mas, enfim, essas pessoas acabaram dominando sobre as outras camadas da cultura, se impondo, né? E esse processo, possivelmente, dizem os estudiosos, originou a sociedade de castas na Índia, que é uma espécie de organização social rígida e hierárquica que, de certa maneira, está presente até os dias de hoje, né? Há muita essa discussão ainda de casta, questão religiosa associada, né? Então vamos falar aqui do período védico especificamente, no período antigo lá, né? Como que essa sociedade foi dividida em grandes castas. Então a primeira casta aí, ela é colocada lá em cima, né? São os Brahmanes, grupo social dominante formado por sacerdotes e líderes dos clãs. Aí descendo você tem os Kshatriyas, grupo formado por aristocratas e guerreiros. Os Vaishyas, um grupo formado por agricultores, artesãos e comerciantes. Sudras, grupo formado por servos que trabalham e cumpriam ordens de seus senhores. E aí você tem duas tendências, duas interpretações. Tem gente que vai dizer que existe uma quinta, que é a dos párias ou Dalits. Outros vão dizer que ela não entra nessa categoria da pirâmide. Eles vão dizer que essa grande multidão de pessoas que não pertenciam a alguma caça, esses párias ou Dalits, são seres excluídos da sociedade, portanto não entram na pirâmide. Aí tem gente que prefere não incluir, né, nessa interpretação. Então, são excluídos da sociedade por serem considerados impuros em termos religiosos. Então, eles não deveriam nem ser tocados, nem frequentarem templos, unirem-se a pessoas de castas superiores a eles, né? Porque dentro dessa visão, que não os coloca como uma casta, a ideia é de que nem casta tem, né? Então, segundo alguns analistas, a noção de karma ela serve para justificar a hierarquia das castas sociais. Acredita-se então, dentro da visão deles lá, que a pessoa nascida em uma casta inferior, morrendo, poderia reencarnar em uma casta superior, dependendo dos atos que ela fez. Foram bons, foram considerados corretos na vida que ele viveu anterior, né? E se os atos fossem incorretos, o indivíduo então poderia reencarnar em uma casta inferior, ou até mesmo em forma animal. Então você tem muito dessa questão religiosa também associada, de cuidado com certos animais por serem aí talvez reencarnação de alguém ou por ser uma divindade, ter esse aspecto ou sagrado, né, melhor dizendo. Então a Constituição da Índia, ela aboliu esse sistema de castas de maneira oficial em 1950. Mas por conta da longa tradição, vestígios foram deixados, né, e preconceitos ainda persistem entre as pessoas no país e especialmente entre os conservadores do hinduísmo, que acreditam que isso faz parte da religiosidade e não deve ser algo abolido, ou da tradição, né? A instituição então de um regime democrático na Índia acaba então buscando enfrentar esse preconceito contra os cidadãos indianos, sobretudo os Dalits, e uma demonstração da mudança dessa questão, em parte, é o fato do Dalit Kosheril Raman Narayanan
ter chegado à presidência do país aí, exercendo o poder político entre 1997 e 2002, já falecido. Então, no século VI a.C., a gente também tem que falar aqui sobre o budismo, né? Que surge, de acordo com os estudiosos, na Índia, uma doutrina que fazia oposição à autoridade incondicional dos Vedas e do sistema de castas, né? O budismo faz essa oposição. Ele tem Siddhartha Gautama, o Buda, como seu fundador, e seus discípulos, melhor dizendo, seus ensinos foram transmitidos por seus discípulos de maneira oral. Essa doutrina é baseada nas seguintes concepções. Existe sofrimento na vida, como por exemplo, o sofrimento de adoecer, o sofrimento de envelhecer, o sofrimento de morrer. Existe também a origem do sofrimento, que está onde, de acordo com essa visão budista? Os desejos, que impedem as pessoas de reconhecerem as mudanças que fazem parte da realidade da vida. Existe também outra visão aí, que compõe, de maneira geral, o budismo. O fim do sofrimento, que só pode ser alcançado extinguindo os desejos, apegos, ambição e ansiedade. E uma outra marca aqui, lembrando que isso aqui não é tudo da religiosidade, né? Aquilo que é mais conhecido, é um resumo. É o caminho da libertação, que é expresso naquilo que eles chamam de Senda Octupla. É aquilo que é apontado por budistas como o caminho das 8 etapas de transformação pessoal, que envolve várias coisas, como por exemplo concepção, pensamento, palavra, ação, vivência, esforço, reflexão, meditação. E para atingir o fim do sofrimento, então, e renunciar aos desejos, a pessoa ela precisa alcançar aquilo que é chamado de, no budismo, de nirvana, que é o estado de completo equilíbrio emocional. E no século III a.C., a doutrina budista ela conhece um momento de grande expressão na Índia, com a conversão de um rei chamado Asoka, que foi então alguém que virou adepto do budismo. E após a morte dele, esse Asoka, seu reino se fragmenta. O budismo ele perde o vigor na Índia, mas acaba se espalhando por outros países, como China e Japão. E o povo tem costume de ligar geralmente como se fosse da China ou da Mongólia ou do Japão, né? Por conta de, aparentemente, quem olha de fora ser aquilo que mais caracteriza como budismo, né? Então, atualmente calcula-se que o budismo tem aí cerca de 470 milhões de seguidores no mundo. E aí, até Nirvana aí, né? Fazendo um joguinho de palavras. Então, segundo a tradição budista, o Siddhartha Gautama, o Buda, o fundador, né, do budismo, ele foi filho de um aristocrata, desfrutava de riquezas e respeito social, mas ele acabou se preocupando com questões fundamentais do ser humano. E quando ele completou aí, por volta dos seus 29 anos, decidiu sair pelo mundo caminhando por aí, em busca de uma vida que superasse a dor e as contradições da vida humana. E nessa busca ele acabou meditando, passou a meditar e realizar várias práticas que são chamadas de ascetismo, mortificação do corpo, né? Aos 35 anos de idade, meditando à sombra de uma figueira, ali antes de finalizar, à sombra de uma figueira próxima ali de Gaia, ele teria atingido a iluminação virando Buda. A palavra Buda não é nome próprio, é um adjetivo. Em sânscrito significa iluminado, desperto. Então, Buda não é no nome de Siddhartha Gautama. É uma descrição, né? Uma palavra que descreve o estado de iluminação que ele acabou atingindo. Então, fazendo a revisão, você deu uma pausa aí, deu uma lida e eis a resposta. Se não quiser ouvir ou ver, pause e responda antes, e aí está a resposta. Então, essa é a aula sobre os povos da China e da Índia, uma introdução, um panorama bem amplo. Por conta do tempo não podemos ficar aprofundando, mas acho que já é um grande passo, porque geralmente essas questões não são ensinadas nas escolas no ensino médio, é muito raro. Pelo menos eu, quando era pequeno, não tinha disso. Mas está aí para vocês apresentado. Qualquer dúvida, é só entrar em contato. Até a próxima.